Olá! No programa de ontem, que caso você não tenha assistido, você tem aí as coordenadas de onde buscá-lo e principalmente como divulgá-lo. Porque não esqueça que divulgando o programa Mais Saúde, o que você está divulgando? Não é só saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova que cuida da sua saúde física, mental e espiritual. Porque nós somos um só, nós somos um todo. Queridos e queridas, vocês precisam assistir novamente o testemunho que o padre Paulo Ricardo, aquele sacerdote que nós amamos tanto, o que ele fala quando ele passou pela experiência da nutrição funcional. É maravilhoso e ele gravou esse testemunho para a comunidade Canção Nova. Então tá aí, tá? O QR Code para você assistir, que vale assim super hiper a pena, não só porque é o padre Paulo Ricardo, mas pelas coisas que ele fala da repercussão do alimento no seu corpo físico, no que você pensa, na distração da oração e o que reflete isso espiritualmente. Agora, o que eu quero hoje estar falando principalmente é o seguinte: vocês estão vendo que tem muita notícia sobre intestino, porque motivos óbvios, celebridades passando por problemas, morrendo. Vocês lembram de anos atrás, uma grande apresentadora, né, também teve problemas no intestino, e eu estudo intestino desde que eu comecei a estudar nutrição. Então, nutrição é minha segunda carreira, sempre falei já para vocês, né? Ali no QR Code, se você quiser saber a história da minha conversão e a minha entrada na segunda profissão da minha vida, tá ali no livro A Filha da Fé, que você pode adquirir pelo Departamento da Vida, aí o QR Code. Mas, além disso, gente, esse livro aqui, esse é o último livro que eu lancei, Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Nós não podemos olhar o nosso intestino como aquele grande órgão excretor. Não, o intestino é simplesmente o nosso segundo cérebro. Cada um dos meus livros, olha, esse aqui que foi o meu primeiro livro de nutrição que eu lancei em 2010, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu dediquei um capítulo ao intestino, nosso segundo cérebro. Depois que eu fiz esse livro e mostrei quais são os venenos, né, que hoje estão assim sendo aceitos como não, normal, pode comer, não faz mal, e não é bem assim, aí ficou todo mundo, mas doutora, a senhora falou que não pode comer, só que a senhora não nos disse o que nós deveríamos comer. Bom, aí eu fiz um livro de receitas, Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, com o chefe Renato Calef. Aí o meu terceiro livro, que Dr. Roque fazia vários kairós, ele fez 14 anos kairós sobre depressão. E depois da experiência que eu tive com uma paciente que chegou aqui com, gente, uma obesidade, assim, nem sei dizer se já era mórbida, mas ela estava obesa. E ela estava, assim, simplesmente aposentada por conta do quê? Do problema de depressão que ela tinha. Então, esse kairós que o doutor fazia, que era de depressão, ele, na verdade, abordava vários problemas de saúde mental. E aí, eu atendendo essa paciente que me procurou porque ela tinha engordado muito por conta da medicação da depressão, e não só da depressão, todos esses problemas envolvidos na saúde mental, ela na verdade me procurou para emagrecer. Mas quando eu olhei a lista de medicamentos que ela tomava, eu tenho uma planilha que você pode acessar, tá aí ó, o endereço da clínica, você vai lá no meu ladinho lá da doutora Gisela, e você tem planilhas. Tem tudo gratuito, gente, é para vocês baixarem, que é para vocês. Tem uma planilha para vocês antes de irem ao médico,
vá com essa planilha preenchida, porque a gente esquece o que toma. Então, quando essa paciente chegou com essa planilha preenchida, gente, ela dava 2 voltas. Eu nunca recebi um paciente com tanto medicamento psiquiátrico que estivesse tomando. Bom, tudo bem, a minha visão e meu tratamento, a nutrição funcional vê o ser humano como um todo, e então eu tratei dela como um todo. Conclusão, 6 meses depois ela voltou, 18 quilos mais magra, mas daquela lista imensa que ela tomava de medicamentos, ela voltou apenas com 2 e a dose pela metade. O psiquiatra tirou absolutamente tudo. Por quê? Gente, psiquiatra quando dá uma medicação, a medicação é parceira, não vamos olhar e estou tomando medicamento de tarja preta. Quando precisa, precisa. Eu nunca me esqueço do Monsenhor falando, o homem prudente não despreza os medicamentos, entendeu? O homem prudente obedece aos médicos. Então, gente, quando precisa, a gente precisa fazer uso. Então, no caso dela, ela continuou porque ela precisava de mais 2 medicamentos, mas gente, a dose era pela metade e ela estava simplesmente 18 quilos mais magra, feliz da vida. E aí, quando ela saiu, eu fui lá, porque aqui no consultório que vocês estão vendo, aqui é meu consultório, ali, parede com parede, é o Dr. Roque. Esse consultório, graças a Deus, é nosso, só nós dois que temos, assim, o privilégio de ter esse espaço pra gente. Eu até brinco e digo que às vezes eu tô apurada aqui com um paciente e falo, pera um pouquinho que eu vou perguntar para os universitários. E vou lá, e o Dr. Roque sempre me ajuda a acolher o paciente quando o caso é aquele que foge da nutrição. E eis que eu escrevi um livro chamado Alimente Bem Suas Emoções. Esse livro, ele começa com a história dessa moça e é onde eu coloco para claramente você entender que aquilo que você come afeta física, psíquica e espiritualmente a sua vida. E assista o testemunho do Padre Paulo Ricardo, gente, que é assim, ele foi de uma humildade que eu fiquei assim encantada com as palavras dele. Então, isso é uma lição de casa para vocês assistir. E esse livro, eu vou falar dele amanhã, porque realmente tudo começa no intestino. Não adianta você comer e não absorver. Você come comida, só que o seu corpo não entende comida. Imagina que esse brócolis aqui fosse um colar de pérolas. Isso é comida. Eu preciso quebrar comida em nutriente, porque é só assim que seu intestino vai absorver. E nós vamos continuar essa conversa amanhã. Não perca, divulgue e lembre-se, olha aí, o e-mail para você mandar suas perguntas, dúvidas de repente que surgiram com o programa, e não esquece, de repente você faz lá, grava um WhatsApp pra gente e vamos responder sua pergunta, sua dúvida aqui no programa Mais Saúde. Um beijo grande, até amanhã.